Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, hoje vamos dar continuidade na parte de robótica educacional, aula sobre Arduino. Vamos conhecer alguns componentes do Arduino e quais as funções deles. Então, vamos tentar nos aprofundar sobre Arduino nesse momento. O Arduino, ele só é possível graças aos microcontroladores. Então, para o Arduino funcionar, ele precisa de microcontrolador. Anteriormente, nós tínhamos os microcontroladores e os microcontroladores necessitavam de muitos outros componentes. Então, os microcontroladores, eles substituíram vários outros componentes. E, graças aos microcontroladores, é possível nós trabalharmos por linha de comandos. Existe no mercado alguns equipamentos que a gente pode utilizar. Existe o Arduino e tem um outro equipamento chamado Raspberry. Além do Raspberry, tem outros equipamentos também que podem ser utilizados com o propósito da robótica. Mas qual eu devo usar? Na realidade, vai depender muito do projeto. Quando a gente fala de Arduino, fala de um microcontrolador, fala de um pequeno chip com comandos que podem ser executados. Já quando a gente fala de Raspberry, a gente está falando já de um computador. E esse computador, ele vai ter um sistema operacional. O Arduino, é um computador simples que roda um programa por vez. Ou seja, o Arduino, ele vai ler um conjunto de instrução por vez. Não tem como eu gravar, por exemplo, vários programas ou executar vários programas de vez. Então, ele executa um programa por vez. E geralmente é bem simples de usar. Então, projetos pequenos, coisas simples, usa-se Arduino. Projetos mais complexos, que precisa de um sistema operacional, precisa executar vários programas por vez, são Raspberry. A Raspberry Pi, ou Pi, é um computador de uso geral, geralmente com sistema operacional Linux. Você pode instalar o Android também nele, transformar sua Smart TV antiga em uma Smart TV mais recente, com o Raspberry. E com a possibilidade de rodar vários programas por vez, ou seja, multiprocessamento. E, no caso, o uso do Raspberry, ele é bem mais complexo. Então, o Arduino, ele pode ser utilizado nos mais infinitos projetos. Simples. E o Raspberry em projetos mais complexos. Então, tem essas pequenas diferenças. Existem algumas empresas que criam esses microcontroladores. Entre elas, nós temos a Intel e do outro lado nós temos a Atmel, fora a Freescale e a Microchip. Então, são algumas empresas que produzem microcontroladores. A placa de Arduino é o que a gente vai chamar de hardware, e nós temos a IDE, que é o software que a gente utiliza para programar a placa de Arduino. Então, temos essas duas diferenças. Dentro da placa de Arduino, vai existir várias subdivisões. Quando nós programamos o Arduino, nós programamos os pinos que essa placa tem. Então, quando nós estamos programando para o Arduino, nós iremos dizer quais instruções ele deve executar, seguindo os pinos. Então, temos os pinos de entrada, pinos de saída, pinos digitais e pinos analógicos, além dos pinos de alimentação. Então, basicamente, o Arduino, quando nós formos programar para ele, nós iremos programar os pinos, as ações que ele executa nos pinos, nas conexões que existem nele. Dos 14 pinos digitais, tem 6 pinos que são PWM, que são pinos que vão analisar a frequência utilizada
pela placa ou a frequência que pode ser conduzida pelos pinos específicos. Esses pinos PWN, eles terão na frente o símbolo, o tiozinho. Vai ter um tio indicando que são pinos PWN. Temos esses 6 pinos. Temos 6 pinos analógicos. Então, temos 6 pinos analógicos na parte inferior. Pinos de alimentação de 5 volts. Tem o pino específico de 5 volts. Tem pinos de 3,3 volts e tem o pino terra, ou GND. Tem a parte da fonte da alimentação. Existe toda a parte de controle de energia que entra no Arduino. Tem ainda o conversor serial e USB. Existe a opção serial USB, que é utilizado para transferir o programa para a placa de Arduino. E tem o microcontrolador, que no caso do Arduino é o Atmel. Então, temos a parte do microcontrolador. Então essas são algumas características, né, identificadas, ou que a gente pode identificar na placa de Arduino. Lembrando, quando nós formos programar o Arduino, nós iremos programar os pinos. Então, pinos digitais, entrada e saídas digitais, vai do 0 ao 13. 14 pinos digitais, numeração de 0 a 13. Aqui no caso, 14. Os pinos 0 e 1 são pinos RX e TX, de comunicação serial do Arduino e o computador. Então, o pino 1, no 0 e 1, vai ser os pinos no qual você vai poder trocar informação com o computador. Principalmente quando você, se tiver um processo, porque tem como você programar no computador e ser enviado direto para o Arduino, controlar, vamos dizer assim, simultaneamente. Então, será o pino 0 e 1. Trabalhando com amperagem, a corrente que vai passar será de 40 miliamperes em cada porta. Então, em cada porta vai passar 40 miliamperes. Se pegar 1 amperes e dividisse em 1000, desse 1000 ia utilizar só 40 miliamperes. Seria uma parte dos 1000 da amperagem. Uma amperagem muito baixa, comparado com outros equipamentos. Nós teremos 2 estados desses pinos, high, com energia, e low, sem energia ou zero. É o controle de passagem de corrente e zero corrente. É o famoso código binário. Então, high com energia, low sem energia, ou 1 e 0. Esse 1 e 0 eu estou só fazendo analogia ao binário, porque ele pode passar, por exemplo, uma voltagem de 3 volts, como pode passar uma voltagem de 5 volts. Então, é só um exemplo. Com energia, sem energia. Temos esses 2 estados. Então, na hora de programar os pinos, nós, por exemplo, vamos dizer o pino 10. High, aí eu especifico esse valor no high, ou low. Então, temos essas especificações ao programar o Arduino. As entradas analógicas são 6 pinos analógicos, o A0, A1, A3, A5, A4 e o A5. Esse A de analógico, conversão analógico digital, CAD, traduz valores de 0 a 5 volts em 0 a 1023. Então, tem como fazer essa conversão ou traduzir de valores. Então, pode traduzir de 0 a 5 volts em 0 a 1023. O conversor analógico digital, ele vai traduzir valores de 0 a 5 volts, ou seja, ele vai pegar energia e vai converter em um valor que você é capaz de identificar e mensurar. Então, na hora de programar, nós poderemos estar programando esses pinos no processo de conversão e atribuindo um valor a ele.
Conversão da tensão, seta 10 bits de acordo com a tensão. Então, 10 bits de resolução seria 2 elevado à décima potência, 1024 bits. Então, é uma forma de converter voltagem em binário. Temos os pinos de alimentação, que são os pinos relacionados à energia. Temos o IO-REF, fornece uma tensão de referência para shield, que são os módulos que a gente pode inserir no Arduino. Possam selecionar o tipo de interface apropriada. IORF, essa tensão de referência, que vai fazer com que o shield ou os módulos funcionem de forma correta. Dessa forma, shield que funcionam com as placas Arduino, que são alimentadas com 3,3 volts, né, funcionem a 3,3 volts. E podem adaptar para ser utilizados em 5 volts e vice-versa. Então, você pode utilizar essa interface para configurar e para fazer essa conversão. Usa 3 volts, mas se usar mais de 3 volts, também tem essa opção de estar utilizando. Tem o reset. O reset, ele é o pino que você utiliza para zerar o microcontrolador ou para apagar o programa que você colocou nele. Uma vez que você programa o Arduino para determinada função, você tem um pino no qual você pode resetar ele para ele voltar para as funções básicas ou sem nenhuma programação. Tem a parte de 3,3 volts, que vai fornecer uma tensão de 3,3 para alimentar a shield, módulo externo, com corrente máxima de 50 mA. Se o equipamento suportar acima de 50 mA, então ele já não é suficiente para fazer isso. Então teria que utilizar um outro equipamento. 5,5 volts fornece tensão de 5 volts para alimentação de shields e circuitos externos. Então, eu posso utilizar esses pinos, tanto de 5 como de 3 volts, para alimentar outros equipamentos, incluindo os shields. GND é o pino de referência, o pino terra, ou, em alguns casos, GND ground, sem alimentação, sem energia. Tem ainda o VIN, pino de alimentação da placa através de shields ou bateria externa. Então, existe o pino no qual eu posso utilizar um equipamento externo. Então, ou bateria externa ou um outro shield para estar alimentando. Quando a placa é alimentada através do conector jack, a tensão da fonte está nesse pino. Então, quando estiver alimentando através do conector, né? Então, a tensão da fonte está nesse pino. Temos a alimentação de 6 volts a 20 volts. Tá? A gente pode colocar através desse pino de 6 a 20 volts. Então, é a energia que ele vai suportar. Se eu colocar uma fonte acima de 20 volts, automaticamente ele pode danificar. Alimentação de 7 volts, então menor do que 7, funcionamento pode ficar instável, ou seja, pode funcionar como pode não funcionar como esperado. Então, o aconselhável seria maior do que 7. Alimentação maior do que 12, regulador de tensão pode sobreaquecer. Então, tem o regulador de tensão, regulador de energia, e acima de 12, ele pode sobreaquecer. Nesse caso, pode utilizar uma fonte de 9 ou 10 volts, ou até 12. Acima de 12, também não fica interessante. Então, quando for usar a fonte, usa acima de 7 para cima, e se for utilizar acima de 7, uma de 12, até 12. Tem ainda o conversor serial para USB, que é um pequeno chip, e ele é quem faz a conversão do USB para serial dentro do Arduino. Ele possibilita o upload do código, ou seja, você fez o programinha e ele permite que você salve o programinha dentro da placa de Arduino. Conectados aos LEDs TX e RX, existem 2 LEDs, TX, envio, RX, envio e recebimento. Cristal externo de
16 MHz. A formação dele é um que trabalha com processamento até 16 MHz, uma velocidade muito baixa. A CPU, Atmel, do Arduino, ou seja, o processador do Arduino, dispositivo de 8 bits da família AVR, arquitetura RISC. Quando se fala de arquitetura RISC, fala de microcontrolador capaz de executar pequenos programas ou executar um programa de cada vez. Ou monoarquitetura, só consegue monoprocessamento, só consegue processar uma coisa de cada vez. Tem uma memória flash de 32 KB, tem a memória RAM de apenas 2 KB e tem o armazenamento, tem a EEPROM e tem a EEPROM de 1 KB. E ele pode ir até 20 MHz. Então, a velocidade dele é de 20 MHz. Ou seja, é um microprocessador. Esse é o processador do Arduino. Temos as medidas da placa de Arduino. Na imagem, ele vai mostrar cada componente da placa de Arduino, qual a função ou quais as especificações. Os módulos Shield que podem ser conectados ao Arduino. Temos o termostato para controle de temperatura. Esse Shield ele vai ser utilizado para fazer o controle dessa temperatura. Então pode ser utilizado em ar-condicionado. Quero que meu ar-condicionado fique detectando, por exemplo, a temperatura e fique desligando, ou quando chegar em determinada temperatura ele estabilize. Então poderemos utilizar esse controle para fazer essa parte. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em ar-condicionado, pode ser utilizado em um controle de uma sauna, pode ser utilizado em uma panela, medir a temperatura, pode ser utilizado em um fogão ou forno. Ele é um módulo que vai servir para controle de temperatura. Ele pode ser utilizado para ligar e desligar um equipamento baseado na temperatura. Tem o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico ele vai utilizar pulsos sonoros para determinar a distância para um objeto, usado no mesmo princípio dos morcegos. Ele dispara um som e esse som bate no objeto, reverbera e ele capta esse sinal. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em projetos que o equipamento se mova e faz com que o equipamento, no seu movimento, evite bater em objetos. Tem o módulo relé, ele é um equipamento, no caso desse, um equipamento de 5 volts. Ele vai ser utilizado para ligar e desligar outros equipamentos. O Arduino vai controlar apenas o acionamento. Ele pode acionar ligando o equipamento e pode acionar para desligar o equipamento. É um equipamento que pode ser, esse módulo, ele pode ser utilizado para desde ligar bombas, controle de irrigação, a ligar e desligar outros equipamentos baseados em tempo. Ele serve como um interruptor, usado em projetos que envolvem ligar motores e máquinas, lâmpadas, bombas. Tem um módulo carregador de bateria. Esse módulo pode ser utilizado para, como o próprio nome diz, para carregar bateria. Ele é muito utilizado em robôs, drones e outros equipamentos. Vou montar um drone e não seria interessante ficar tirando a bateria para carregar. Você pode acoplar esse módulo no drone e automaticamente, quando conectar o USB, ele já carrega a bateria desses equipamentos. Tem o detector de som de palmas. Ele pode ser utilizado, por exemplo, se quiser acender uma lâmpada, por som eu bato palmas, a lâmpada acende. Pode ser utilizado para alarme. Eu bato palmas, ele aciona um alarme. Ou, à medida que ele detecte um som, ele pode ativar um alarme. Detecção e controle de som. Tem o módulo sensor de receptor. Eu posso utilizar ele para ligar e desligar determinados equipamentos. Utilizado em projeto eletrônico, sistema de controle remoto por IR, alarmes e outras aplicações. Ele pode ser utilizado como controle remoto, no caso ele utiliza infravermelhos, dentro de outras aplicações. Então posso utilizar ele
para criar um projeto com controle remoto. Sensor de linha que segue faixa de infravermelho é um sensor que analisa uma linha ou que segue uma determinada linha. Esse tipo de equipamento é utilizado em projetos de carros que seguem linha ou robôs que seguem determinadas linhas ou faixas. Nós temos um módulo leitor e gravador de cartão. Pode ser utilizado esse módulo, eu adiciono um cartão nele, ele pode ser utilizado para captação de dados. É muito comum ser utilizado em estação meteorológica, onde precisa estar armazenando dados de temperatura, de umidade. Esse é um módulo para você acoplar para ficar gravando informações ou ler informações. Tem ainda o módulo RTC, que é um módulo para você adicionar uma bateria para que o equipamento fique segurando a parte de data e hora. Então, eu posso programar o Arduino como um calendário que vai informar um determinado evento. Adiciono a bateria para que ele não chegue a atrasar. Mesmo que falte energia, ele mantém a data e hora tudo direitinho para evitar que as informações se percam. Então, ele pode ser utilizado em controle de tempo, um projeto de tempo. Ele pode medir segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, e ele ainda faz um ajuste para ano bissexto. Então, é uma das vantagens. Tem ainda o módulo RTC, que ele converte o módulo para display LCD. Esse é um módulo que você pode utilizar junto de um display LCD e através das informações geradas ele joga no display. Então, ele converte a interface normal do Arduino para que possa ser reproduzida em uma tela, em um display. Aí ele vai especificar que vai controlar os display LCD 16x2, 16 dígitos por 2 carreiras ou 20 dígitos por 4 carreiras. Posteriormente nós vamos ver esses displays. Utilizado em projetos que controlem a apresentação de texto, caracteres, símbolos. Tem um sensor de umidade e temperatura. Ele vai servir para que você consiga fazer a medição da temperatura, que vai de 0 a 50 graus Celsius. Então, é muito específico. Eu não posso, por exemplo, usar esse sensor em uma panela, em altas temperaturas. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Então, ele vai medir entre 0 e 50 graus Celsius. E a umidade, ele vai medir de 20 a 90% de umidade. Pode ser utilizado em projetos de meteorologia. Tem um sensor de presença ou de movimento. Consegue detectar movimento de objetos que estejam em uma área de 7 metros. Ele pode ser utilizado em aplicação em projetos de segurança, alarme, acender luz, tocar campainha, então pode ser dentro de vários projetos. Tem um sensor de nível d'água, ele pode ser usado em reservatórios e baseado na medição, pode acionar uma bomba, por exemplo, a caixa d'água vai, quando chegar no nível baixo, que você especifica, quando chegar em determinado nível, aí ele envia um comando para o Arduino detecta esse nível, envia um comando para o relé e o relé aciona a bomba. Então, tem como utilizar em projetos. Aplicação em projetos que precisam medir nível de água. Inundações, reservatórios. Pode ser utilizado também para alertar a comunidade, por exemplo, quando tiver com inundação. Ele capta o dado de água, determinado do nível de água, ele aciona um alarme, sirene, ou pode, através de um sistema de SMS, enviar mensagem para a população dizendo os pontos de alagamento. Tem um sensor de gás metano, butano, GLP, fumaça. Esse sensor ele pode ser utilizado para medir gases. Nem só gases, porque ele também pode medir outros tipos de, vamos dizer assim, de substâncias. Além de gás com derivado do petróleo, como butano, propano, ele pode medir ainda outros como metano e etanol, que no caso é álcool. Dá para fazer até um bafômetro utilizando esse equipamento, já que ele consegue captar o etanol. Aplicação em projetos que precisam medir nível de gases nocivos no ambiente e até um bafômetro. Tem um módulo joystick analógico de 3 eixos. Esse módulo ele pode ser utilizado para você criar um controle. Digamos que você vai
criar um jogo e esse jogo você pode acionar através desses botões. Ele pode controlar jogos, né, utilizando teclas direcionais, pode ser usado como mouse, ele pode ser usado em projetos que precisam guiar objetos, direcionar. Eu vou fazer um carrinho e eu vou controlar, ou uma cadeira, eu controlo com esse dispositivo. Tem um sensor que mede a umidade do solo. Esse sensor, ele mede a umidade e envia para esse outro módulo, e o módulo conecta ao Arduino que vai fazer essa leitura. Utilizado para fazer a leitura da quantidade de umidade presente no solo, ou seja, a quantidade de água presente no solo. Ele pode ser usado para criar dispositivos de medição de umidade em jardins ou vasos. Então, tem como você, por exemplo, tem um jardim e todo dia precisa aguar. Você pode usar ele, programar para ele medir a umidade. Sempre que a umidade chegar a tantos por cento, ele aciona a bomba e a bomba aguar as plantas. Tem o display LCD de 20 por 4, ou seja, ele cabe 20 caracteres em 4 espaços. Então, 20 caracteres, mais 20 caracteres, mais 20 caracteres, mais 20 caracteres, isso dividido em 4 linhas. Utilizado para exibir várias informações. Aplicação usada em toda a indústria e em projetos eletrônicos com Arduino para exibição de letreiros ou dados. Se eu for usar um sensor de umidade, eu posso fazer com que as informações apareçam no display. Módulo display matriz de LED. Esse é mais interessante, que você pode enviar informações produzidas diretamente nos LEDs. Utilizado para exibir várias informações. Aplicação usada em toda a indústria e em projetos eletrônicos com Arduino para exibição de letreiros ou dados. Tem um módulo Bluetooth, comunicação com o projeto Arduino. Ele pode ser utilizado na comunicação entre equipamentos Bluetooth, enviando ou recebendo dados. Ele pode ser utilizado em conjunto com outro equipamento. Digamos que eu quero receber informações do Arduino, como é que está a umidade do solo, ou de uma estação meteorológica. Ou eu posso ainda utilizar ele para estar enviando e recebendo dados direto para o Arduino. Tem um módulo Ethernet que pode ser acoplado para você conectar o seu projeto diretamente à rede. Quando ele estiver conectado à rede, eu posso enviar e receber informações utilizando a internet. Então, eu estou em casa e quero saber quando a bomba é acionada, ou qual é o consumo de água da minha casa, porque o Arduino também pode ser utilizado para medir a entrada de água, a vazão de água. Tem um sensor de fluxo de água, é ele que vai medir a quantidade de água que entrou. Então, dá para usar ele para fazer um levantamento de quanto de água você gastou por mês. Temos o kit chassi de 2 rodas, né, base de acrílico. Ele é utilizado para criar projetos com Arduino, como, por exemplo, um carro-guia. Ele vai ser movimentado através de baterias e através dele você pode criar um sistema para controle. Adiciona os sensores sônicos ou seguidores de linhas para que você possa criar esse pequeno projeto de robô. Tem ainda o braço robótico, no qual você pode utilizar para controlar os movimentos, na vertical, na horizontal e a garrazinha para fechar. Esse é um braço robótico que pode ser adicionado com Arduino para trabalhar com, vamos dizer assim, pegar e soltar objetos. Temos a protoboard, ela é utilizada para interligar o Arduino com outros componentes. Então, é uma placa na qual você vai usar para controlar a energia, positivo vermelho e negativo azul, além dos pinos A, B, C, D, E, F, G, H, né, para que você possa interligar componentes. Temos os cabos, ou os jumpers, que são utilizados para você ligar entre o Arduino e a protoboard, e ainda entre a protoboard e outros componentes eletrônicos que você queira ligar. Pode ser utilizado para ligar módulos, shields, ou pode ser utilizado para fazer interligação entre fontes elétricas, fontes de energia. Temos aqui alguns projetos nos quais a gente pode listar alguns problemas. Então, na hora de montarmos um projeto, a gente tem que levar em consideração as limitações do Arduino. Nesse projeto, o Arduino vai estar alimentando todos os LEDs através de sua
saída de energia. Então, existem muitos LEDs e com isso vamos dizer assim, poderia sobrecarregar todo o sistema elétrico. Então, uma das coisas que deve ser levada em consideração é a quantidade de amperagem que pode sair através dos pinos digitais. Vários LEDs demandam, vamos dizer assim, muita corrente e que não seria suficiente. Então, a alimentação USB vai gerar, por exemplo, 500 mA. Solução: alimentação externa. Preciso alimentar de forma externa os componentes. Dimensionar bem os resistores. Então, eu tenho que usar resistores para que eu possa alimentar até 500 mA. Então, tem várias saídas. Outras formas, por exemplo, para alimentar os LEDs, você poderia alimentar com uma outra fonte que não viesse diretamente do Arduino. Outros problemas comuns com o Arduino, por exemplo, controlar um motor com corrente contínua, um motor de corrente contínua. Ele vai demandar muita energia, principalmente quando ele for ligar. Então, na hora que é acionado um motor desse, ele pode danificar, por exemplo, as portas do Arduino. A porta digital, você vai consumir 40 mA. Tem que verificar a amperagem do motor, porque se ligar um motor maior, então pode causar um problema tanto no Arduino como no motor. Não é suficiente para alimentar o motor. Pinos digitais não seria capaz de alimentar o motor. Pode queimar a porta digital, porque ele vai demandar bem mais, ele vai precisar de mais e ela não tem. E a solução seria usar um transistor. Então, o transistor ele vai, vamos dizer assim, amplificar a capacidade, para que possa usar o motor sem danificar. Problemas comuns, outros problemas, no caso, existe um motor de passo. Motor de passo é um motor igual o da máquina de lavar, que geralmente não gira em apenas uma direção e ele fica dando pulsos. Por exemplo, quando vai estar fazendo o processo de lavagem, ele gira para um lado e para o outro rapidamente. Então, ele é um motor de passos. E um dos problemas, 4 pinos digitais, cada pino com 40 amperes, não seria suficiente, por exemplo, para estabilizar esse motor. A solução seria aumentar a corrente com transistores. E, além do mais, utilizar uma alimentação externa. Preciso ligar uma fonte e o motor vai ser alimentado pela fonte. Próximos passos, iremos trabalhar com a ligação do Arduino e também a montagem diretamente do portal eletrônico.